Bem-vindos à nossa aula de número 78 aí na nossa sequência, item 2 do capítulo 10, que é o capítulo 10 que trata o intercâmbio na sociedade. O item 2, que é o maior item de todos, que é um item não é tão grande, curto, mas é o maior dos três deste capítulo, que é um capítulo muito curto, vínculos contratuais e vínculos hegemônicos. E aí, compartilhando com vocês o livro, nós vamos tratar aqui dos vínculos contratuais e vínculos hegemônicos. Existem dois tipos de cooperação social: cooperação em virtude de contrato e coordenação, e cooperação em virtude de comando e subordinação, ou seja, hegemônica. Então, Mises coloca que existe dois tipos de cooperação social: a cooperação em virtude de contrato e coordenação, e aquela cooperação em virtude de comando e subordinação. Quando a cooperação é baseada em contrato, a relação lógica entre os indivíduos cooperantes é simétrica. Todos são partes nos contratos de troca interpessoal. Então, vamos deixar isso grifado. Quando a cooperação é baseada em contrato, a relação lógica entre os indivíduos cooperantes é simétrica. Todos são partes nos contratos de troca interpessoal. João tem com Paulo, é igual o exemplo que Mises coloca, a mesma relação que Paulo tem com João. Quando a cooperação é baseada no comando e subordinação, ao homem que comanda e àqueles que obedecem às suas ordens. A relação lógica entre essas duas classes de homens é assimétrica. Há um diretor e pessoas sob suas ordens. Somente o diretor escolhe e decide. Os outros, os comandados, são meros peões nas suas ações. Então, quando a cooperação é baseada no comando e subordinação, ao homem que comanda e àqueles que obedecem às suas ordens. A relação lógica entre essas duas classes de homens são assimétricas. Opa, espera aí, deixa eu grifar a coisa certa aqui. Olha, vamos lá. O poder que dá vida e anima qualquer corpo social é sempre poder ideológico. Foi como nós vimos no nosso capítulo 9, item 3. Né? Voltem lá e assistam. Não vou me lembrar o número da aula, mas capítulo 9, item 3, o poder. O poder que dá vida e anima qualquer corpo social é sempre poder ideológico. E o fato que transforma um indivíduo em membro de um corpo social é sempre sua própria conduta. Isto também é verdadeiro em relação ao vínculo social hegemônico. Em verdade, as pessoas geralmente já nascem dentro de sistemas hegemônicos, como a família e o Estado. O mesmo ocorrendo no caso dos vínculos hegemônicos mais antigos, como a escravidão e a servidão, que, no âmbito da civilização ocidental, já deixaram de existir, pelo menos segundo a visão pragmática de Mises. Mas nem a violência física, nem a compulsão podem, por si só, forçar um homem a permanecer contra sua vontade na condição de vassalo de uma ordem hegemônica. O que a violência ou a ameaça de violência fazem existir é um estado de coisas no qual a submissão é geralmente considerada como preferível à rebelião. Colocado diante da escolha entre as consequências da obediência e as da desobediência,
O vassalo prefere a primeira e assim se submete ao vínculo hegemônico. Acho até que bonitinho o jeito que Mises coloca que ah, se não existe mais a questão da escravidão e da servidão, a vassalagem, que é nós trabalharmos algum tempo para o Estado, ainda existe, somos todos vassalos. Cada nova ordem de comando o coloca novamente diante dessa escolha. Ao ceder repetidas vezes, ele mesmo dá sua contribuição para a continuação da existência do vínculo social hegemônico. Mesmo submisso a tal sistema, comporta-se como um ser humano que age, isto é, um ser que não cede simplesmente a impulsos cegos, mas usa a sua razão para escolher entre alternativas. Então, pegando aqui de onde eu grifei, vou grifar, deixar esse texto todinho grifado, porque é uma ode a entender a situação de por que o homem não se rebela contra o Estado, muitas das vezes. Então, mas nem a violência física, nem a compulsão podem, por si só, forçar o homem a permanecer contra a sua vontade na condição de vassalo de uma ordem hegemônica. A gente viu no capítulo 9. O que a violência ou a ameaça de violência fazem existir é um estado de coisas no qual a submissão é geralmente considerada como preferível à rebelião. Colocado diante da escolha entre as consequências da obediência e as da desobediência, o vassalo, nós vivemos nessa vassalagem de sustentar um Estado como o nosso, preferimos a primeira e assim nos submetemos ao vínculo hegemônico. Cada nova ordem de comando, cada nova regra tributária, cada nova palhaçada do Estado nos coloca novamente diante dessa escolha. Ao ceder repetidas vezes, nós mesmos damos nossa contribuição para a continuação da existência do vínculo social hegemônico. E a cada vez que permitimos que o Estado nos sangre mais, mais estamos dando autoridade a ele para isso. Só que, mesmo submisso a tal sistema, comportamos-nos como um ser humano que age, isto é, um ser que não cede simplesmente a impulsos cegos, mas que usamos nossa razão para escolher entre alternativas. O que diferencia o vínculo hegemônico do vínculo contratual é o alcance das escolhas individuais na determinação do curso dos acontecimentos. Quando um homem decide submeter-se a um sistema hegemônico, torna-se, no âmbito das atividades deste sistema e pelo tempo de sua submissão, um peão manipulado pelas ações daquele que dirige. Num corpo social hegemônico e na medida em que dirige a conduta de seus subordinados, só o diretor age. Os tutelados só agem ao escolher a subordinação. Uma vez escolhida a subordinação, não agem por si mesmos, são comandados. São meros comandados. São meros bens de produção, por exemplo. No quadro de uma sociedade contratual, os indivíduos que a compõem trocam quantidades definidas de bens e serviços, de uma qualidade definida. Ao escolher a submissão num corpo hegemônico, um homem não dá nem recebe nada que seja definido. Integra-se num sistema em que não tem de prestar serviços indeterminados e receberá aquilo que o diretor considerar como sendo o seu quinhão. Isso é o imposto. Está à mercê do diretor. Apenas o diretor tem liberdade para escolher. Pouco importa o que concerne para a estrutura do sistema, que o diretor seja um indivíduo ou um grupo organizado de indivíduos, um colegiado, ou que o diretor seja um tirano maníaco e egoísta, ou um déspota benevolente e paternal. A distinção entre duas formas de cooperação social é comum a todas as teorias sobre a sociedade. Ferguson a descrevia
como o contraste entre nações guerreiras e nações de índole comercial. Vou ver aqui a nota de rodapé. É simplesmente é, notas de rodapé de referência bibliográfica. Saint-Simon como um contraste entre nações combativas e nações pacíficas ou industriais. Herbert Spencer como o contraste entre sociedade de liberdade individual e aquelas com uma estrutura militante. Sombart como o contraste entre heróis e mascates. Os marxistas distinguem entre a organização pagã de um fabuloso estado social primitivo e a glória eterna do socialismo, por um lado, e a inominável degradação do capitalismo, por outro lado. Os filósofos nazistas distinguiam o falso sistema da segurança burguesa do sistema heróico do autoritário Feuertum. A valoração de ambos os sistemas é diferente, segundo os vários sociólogos, mas todos estão plenamente de acordo em estabelecer o contraste e também em reconhecer que uma terceira solução não é factível nem imaginável. A civilização ocidental, bem como a civilização dos povos orientais mais adiantados, são conquistas de homens que cooperam segundo o padrão de coordenação contratual. Essas civilizações, é verdade, adotaram, em alguns aspectos, vínculos de natureza hegemônica. O Estado, como um aparato de compulsão e coerção, é necessariamente uma organização hegemônica. O mesmo ocorre com a família e com uma comunidade de famílias. Isso é muito importante dizer. Nascemos nos seios de uma comunidade, de uma organização hegemônica que é a família. É por isso a questão de quem manda e quem obedece. Entretanto, o traço característico dessas civilizações reside numa estrutura contratual adequada para a cooperação das famílias individuais. Houve um tempo em que prevalecia uma quase completa autarquia e isolamento econômico de cada unidade familiar. A autossuficiência econômica de cada família foi substituída pela troca interfamiliar de bens e serviços, em todas as nações comumente consideradas como civilizadas, mediante uma cooperação baseada em contrato, em acordos. A civilização humana, tal como até agora é conhecida pela experiência histórica, é preponderantemente um produto de relações contratuais. Qualquer tipo de cooperação humana e de reciprocidade social é essencialmente uma ordem pacífica e de ajuste conciliatória de disputas. Nas relações domésticas de qualquer unidade social, seja ela do tipo contratual ou hegemônico, é indispensável que haja paz. Onde existem conflitos violentos e, na medida em que esses conflitos perdurem, não há cooperação nem vínculos sociais. Os partidos políticos que, na ânsia de substituir o sistema contratual pelo sistema hegemônico, evocam a decadência da paz e da segurança burguesa, exaltam a nobreza da violência e do derramamento de sangue e enaltecem a guerra e a revolução como um método eminentemente natural das relações interhumanas. São intrinsecamente contraditórios, porque suas próprias utopias não são apresentadas como desejosas de paz. O Reich dos nazistas e a comunidade dos marxistas são anunciados como sociedades nas quais reinará uma paz inalterável. Devem ser criadas pela pacificação, isto é, pela submissão violenta de todos aqueles que não estejam dispostos a ceder sem violência. No mundo contratual, diversos estados podem coexistir. No mundo hegemônico, só pode haver um Reich ou uma comunidade e apenas um ditador.
O socialismo tem que escolher entre a renúncia às vantagens da divisão do trabalho, que se estenda a toda a humanidade, e o estabelecimento de uma ordem hegemônica mundial. É este fato que faz do bolchevismo russo, do nazismo alemão e do fascismo italiano movimentos tão dinâmicos, isto é, tão agressivos. Sob condições contratuais, os impérios se dissolvem em associações livres de nações autônomas. O sistema hegemônico fatalmente tende a absorver qualquer Estado independente. A organização contratual da sociedade pressupõe uma ordem baseada na lei e no direito. É o governo sob o império da lei, o Rechtsstaat, diferentemente do welfare state, Wohlfahrtsstaat, ou Estado paternalista. O direito e a lei são um conjunto de regras que determinam a órbita na qual os indivíduos têm liberdade de ação. Tal órbita não existe para os tutelados de uma sociedade hegemônica. No Estado hegemônico não há direito nem lei. Só existem ordens e regulamentos que o diretor pode mudar diariamente e aplicar tão discriminadamente quanto queira, e às quais os tutelados devem obedecer. Os tutelados só têm uma liberdade: obedecer sem fazer perguntas. Grifando este final, mas que valeria o grifo de todo o parágrafo anterior, a organização contratual da sociedade pressupõe uma ordem baseada na lei e no direito. É o governo sob o império da lei, é o governo sob o império da lei. As leis existindo para tutelarem, guardarem, não deixarem com que o governo faça qualquer coisa além daquilo que é combinado, não possa mudar a qualquer momento e não interfira na vida dos indivíduos e nos seus bens. Diferentemente do welfare state, daquilo que a gente chama de Estado assistencialista ou Estado paternalista, e que achamos normal hoje em dia. O direito e a lei são um conjunto de regras que determinam a órbita na qual os indivíduos têm liberdade de ação. Tal órbita não existe para os tutelados de uma sociedade hegemônica. No Estado hegemônico, tal como vivemos hoje no Brasil, não há direito nem lei, só existem ordens e regulamentos que o diretor pode mudar diariamente e aplicar tão discriminadamente quanto queira, e para as quais os tutelados devem obedecer. Os tutelados só têm uma liberdade: obedecer sem fazer perguntas. O problema é que os estados hegemônicos de hoje em dia se disfarçam com o nome de democracia, com uma série de regras, de leis escritas, de constituições que fingem não dar um poder hegemônico ao Estado. Mas o que nós vemos? Que as leis mudam, que as regulamentações tributárias no Brasil mudam a todo momento, que nem o passado é certo. E isso é, de fato, o maior problema, efetivamente falando, no que tange às liberdades, de fato, e à justiça. Então, a gente encerra aqui nosso item 2 do capítulo 10 e partiremos para o item 3, um item curtinho, a ação e o cálculo. Ok?